Olá, queridos, estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas e vamos falar hoje sobre Judas. A carta de Judas, né? Não é o Judas Iscariotes, traidor de Jesus, é outro Judas, um apóstolo que escreveu essa carta. Judas no grego é traduzido por Judá, no hebraico, né? Então esse nome faz referência à tribo de Judá. Ele recebeu o nome do seu autor, né, conforme está no versículo 1, um dos 4 meio-irmãos de Cristo, segundo conforme Mateus 13:55 e Marcos 6, verso 3. Judas não cita o Antigo Testamento de modo direto, mas há no mínimo 9 referências óbvias ao Antigo Testamento. Judas era um nome bastante comum na Palestina daquela época. Aparecem pelo menos 8 Judas diferentes no Novo Testamento, mas o autor de Judas tem sido muito aceito como sendo Judas o meio-irmão de Cristo. Deve-se diferenciá-lo do apóstolo Judas, filho de Tiago, que aparece lá em Lucas 6:13 e em Atos 1:13. Embora tivesse rejeitado, né, esse Judas ele rejeitou Jesus como Messias no passado, conforme nós vemos em João 7:1-9, Evangelho de João. Ele, juntamente com outros meio-irmãos do Senhor Jesus, ele se converteu após a ressurreição de Cristo, conforme Atos 1:14. A apostasia, né, doutrinária que nós vemos discutida por Judas aqui na sua carta, nos versos 4-18, é muito parecida e corresponde com a de Pedro, de 2 Pedro 2:1 até capítulo 3, verso 4. Então era um tempo de uma proliferação de falsos mestres, de falsos profetas, como nós vimos nas cartas de João também. Então muitos anticristos se levantando ali, ensinando falsos ensinamentos, falsas verdades, e uma perseguição muito intensa sobre a igreja, um sofrimento muito grande sobre o povo, e tudo isso fazia com que as pessoas, muitos acabassem abandonando a verdadeira fé, seguindo outros tipos de ensinamentos. 2 Pedro, ele antecipa a vinda desses falsos mestres, né, conforme nós vemos nos capítulos que já mencionamos, ao passo que Judas trata da chegada desses mestres, conforme o verso 4, 11, 12, 17 e 18. Então, o que Pedro está antevendo, prevenindo a igreja, Judas está tendo que tratar com o que está ocorrendo de fato no momento. Judas ele faz uma citação direta de 2 Pedro 3:3 no verso 17 e 18. Então, ele está de fato tratando daquilo que Pedro antecipou, daquilo que Pedro preveniu. Judas vive numa época em que o cristianismo está com uma perseguição muito grande de Roma, né, como já estava acontecendo em 2 Pedro, mas intensificou ainda mais. A igreja está sofrendo uma infiltração espiritual de falsos mestres, anticristos, né, conforme João menciona nas suas cartas, e pessoas então estão abandonando a fé. Muitos estão ali abraçando o gnosticismo e outras falsas doutrinas, algumas até judaizantes. Aqui em Judas, na sua carta, vai aparecer também Tiago, irmão de Judas, que é o conhecido líder da igreja que escreveu a carta de Tiago. Ele cita no capítulo 1, verso 1. A apostasia e essa grave distorção da fé cristã, como nós vemos que vai se intensificando, mas nós vemos que existe desde o começo, né? Mas nesses tempos de intensa perseguição parece que se intensificou mais. Ela é muito séria, né? E Judas ele muda então o tema da sua carta. Ele diz que ele iria falar sobre outro assunto, mas pela gravidade da situação ele precisa tratar de defender a verdadeira fé em Cristo, que foi confiada ao povo santo, foi confiada à igreja. Então é obrigação da igreja preservar a verdadeira fé em Cristo. Verso 3.
Esses apóstatas, né, eram pessoas também muito imorais, porque nós já vimos que o gnosticismo ele aceitava muito o pecado como sendo uma coisa meramente carnal que não afetava o espírito, porque ele fazia essa separação entre carne e espírito, né? E ensinavam muitas mentiras, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Nós temos visto isso hoje em muitas igrejas. É só observar as redes sociais e nós vemos muitas pregações e muitas igrejas que não só permitem, como incentivam essa imoralidade, como se isso não afetasse a espiritualidade. É muito parecido com o que era tratado na época ali de Judas, de Pedro, de João e de todos os apóstolos. Judas diz que essas pessoas negaram a Cristo, por isso elas estão condenadas. Ele declara que essas pessoas estão já condenadas. No verso 4, fala da condenação dessas pessoas perversas e apóstolas, mencionando e comparando com a condenação de Sodoma e Gomorra, e falando de um forte juízo de Deus no verso 7. Na sua defesa da verdadeira fé cristã, ele segue os exemplos de Cristo, de Paulo, de Pedro e de João, nessa luta pela fé. Cristo, Mateus 7,15 e os demais versos, capítulo 16 de Mateus, capítulo 24 de Mateus, condenando essas apostasias e dizendo que haveriam muitas apostasias no final dos tempos, e Apocalipse 2-3, quando Cristo escreve suas cartas às igrejas. O apóstolo Paulo, na sua luta pela fé, Atos capítulo 20, 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 4 também de 2 Timóteo, o próprio apóstolo Pedro, que é citado diretamente por Judas, como nós já mencionamos, e as cartas de Judas, Primeira carta de Judas, capítulo 4, as cartas de João, me desculpem, as cartas de João, primeira carta, então, João também defende sua fé, primeira carta de João, capítulo 4, segunda carta de João, capítulo 6. Judas, ele vai descrever esses apóstatas anticristos, em termos de caráter e atividades imorais, inescrupulosas, nos versículos 4, 8, 10, 16, 18 e 19, ele gasta uma boa parte da carta descrevendo o caráter, e a falta de moralidade e de santidade desses falsos profetas. Ele usa exemplos da natureza para ilustrar a futilidade dos ensinos deles, capítulo 12 e 13, versos 12 e 13. E embora os ensinos desses falsos mestres, desses apóstatas da fé, eles pareçam inteligentes, sutis e enganosos e são sedutores, existe uma maneira de reconhecê-los e observar o que é que está por trás dessa fachada, dessa falsa espiritualidade, que é observar a vida dessas pessoas, a vida imoral, a vida ímpia que eles levam, conforme Pedro também fala na sua segunda carta de Pedro. Ele traça o perfil de um apóstata, de um falso mestre, ele traça o perfil de alguém que abandonou a verdadeira fé cristã e agora vive uma fé mentirosa, herética, distorcida, que de maneira nenhuma é uma fé cristã. Existem falsos profetas e falsos mestres que nunca foram cristãos. Nós precisamos fazer uma separação aqui. Que nunca creram na verdadeira fé bíblica. Mas existem aqueles que creram numa fé cristã, que começaram, que foram evangelizados numa verdadeira fé cristã e que até viveram uma fé cristã genuína. Eram conhecedores dessa fé bíblica, mas eles abandonaram essa verdade e abraçaram a mentira, a heresia e a falsidade, a falsa doutrina. E parece que esse segundo tipo é dos piores, parece que esses são muito piores que o primeiro. Então o perfil de um apóstata descrito aqui por Judas é de que ele é ímpio, ele expressa impiedade, verso 4, moralmente pervertido, também verso 4, nega a Cristo, verso 4, contamina seu próprio corpo, verso 8, pecados praticados no corpo. Ele provoca rebeliões dentro da igreja, verso 8. Difama autoridades superiores, então ele não respeita autoridades,
pelo contrário, ele dá mau testemunho, falsos testemunhos contra as autoridades, verso 8. É um sonhador, verso 10. Então, é alguém, um sonhador não no bom sentido, né? Um sonhador no mau sentido. Alguém que vive uma ilusão, uma coisa irreal, né? Que não é verdadeira. E ele continua. É um ignorante, verso 10. Corrupto, verso 10. Murmurador, verso 10. Descontente, no verso 16. Também egoísta, arrogante, tem fala arrogante. É alguém que adula os outros, então fica agradando com segundas intenções, tudo isso no verso 16. No verso 18, é um escarnecedor, causa divisões, né? Causa divisões, verso 19, inclinado ao mundanismo, verso 19, não tem o Espírito de Deus, verso 19. Então tem uma lista enorme, né? São 18 itens que ele usa para classificar, para adjetivar esses falsos mestres, esses anticristos, né, na igreja. Então as principais doutrinas que nós encontramos aqui em Judas, essa carta tão breve, mas muito importante, é a apostasia. E ele descreve de uma maneira incrível como você identificar esses apóstatas. E a fidelidade de Cristo. Cristo, ele é capaz de guardar os crentes para que não caiam nesse erro. Então, lá no verso 24, ele encerra dizendo isso, né? Exortando a se afastar dessas pessoas, a nem sequer tocar na roupa delas, né? Mas confiar em Cristo, que Cristo guarda de cair nessa apostasia. O caráter de Deus que nós vemos aqui é de que Deus é glorioso. Verso 24 e 25, ele fala da glória de Deus, cheio de graça, mas ele também é justo. Então ele traça aqui várias condenações e execuções da justiça divina sobre esses apóstatas que trazem tanto prejuízo para a igreja. Ele é Senhor absoluto, mas ele também é amoroso e sábio. Um versículo chave aqui para destacarmos é: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Judas 24 e 25. Cristo, então, em Judas aqui, vai aparecer como esse glorioso, né? E poderoso para guardar, né? Para guardar de cair. Ele começa falando de Cristo no verso 1, né? Dizendo que nós fomos chamados e amados por Deus Pai e guardados em Cristo, e termina falando que Ele nos guarda. Então ele traz essa segurança, né, de que aqueles que estão em Cristo, são fiéis a Ele, são guardados pelo Senhor. E Ele é poderoso, inclusive, para impedir que nós caiamos nessa apostasia. Então ficamos aqui com mais uma das nossas videoaulas. Até a próxima. Deus abençoe.